E aí, Alfartana e Alfartana! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da série INSS, aí 60% da sua prova em Seguridade Social, a melhor matéria de todas. Meu nome é Fernanda Helene, eu sou professora de Seguridade Social e também coordenadora das carreiras administrativas aqui no Alfacom. Topíssimo? Então, já vou dar muito boa noite a todos os meus queridos que já estão aí comigo, aguardando ansiosamente por essa aula. A aula será sobre saúde, colocando ali emenda constitucional 120 de 2022, específica para os artigos de saúde, e também falaremos sobre legislação previdenciária. Então, já com nossos queridos monitores aqui, já peguem o material de vocês para acompanhar a aula, que será uma aula, 1h30 aqui teórica com vocês, beleza? Então, deixa eu ver aqui. Boa noite, Cléder, nosso querido monitor. Boa noite, Marina. Sim, bora para mais um dia com essa professora top. Muitíssimo obrigada pelo carinho, Marina. Outra Marina, Marina Santos aqui, boa noite. Elder, boa noite. Cíntia, Cíntia Venâncio, boa noite. Boa noite, Isnaia. Boa noite, Carol Ribeiro. João Leite aí sempre presente. Caroline Nascimento, Daniel. Começou, vamos que vamos. Exatamente, galera. Este concurso autorizadíssimo, aguardamos aí o edital que saia tão em breve, tão em breve. E vão me falando aí de onde vocês são, Brasil inteiro, né? Nós estamos aqui estudando para o INSS, o concurso nacional, né? INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Lembrando que seguro e previdência são sinônimos, beleza? São sinônimos, por isso que o nome é Instituto Nacional do Seguro Social. Foi já INPS, vocês já provavelmente ouviram desta forma, ou alguma pessoa próxima de vocês com um pouco mais de experiência, né, no requisito etário dela, tenha já falado para você INPS, mas desde 1990 passou a ser INSS. Topíssimo? Boa noite, Maikilane Santos. Boa noite. Decolar, Marina. Isso aí, Marina de Itaberaba, Bahia. Uma vaga é minha, exatamente, Marina. 1000 autorizadas, uma vaga já é Alfartana, que a Alfartana diz a vaga é minha, e você precisa de uma vaga. E a vaga já é sua. Topíssimo? Marina de Goiânia, olha que show! Topíssimo. Temos Bahia, Goiânia e Goiás. Goiânia, Goiás, show demais, show demais. Já pegaram o material de vocês? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí no chat na medida do decorrer da aula, a gente vai desenrolando aqui também. Isnaia de Macaé, Rio de Janeiro, olha que show, boa noite, Fábio. Isso, Daniel já colocou aqui a fusão aqui em 1990. Bora para mais uma aula topíssima. Valeu, Rafael, Rio de Janeiro na área. Fábio de Fortaleza. O Nicolas de São Gonçalo. Faca na caveira, exatamente. Mônica, boa noite. Então, bora. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Aí sim, hein? Então, bora. Animadíssimos. Vou compartilhar aqui na tela com vocês já o slide que preparei da série INSS. Como eu disse, meu nome é Fernanda Helene, meu nome é Fernanda Helene, meu Instagram é o Ferhelene, lá eu posto para vocês as atualidades da matéria, que nossa matéria tem muita emoção, né? Então tem várias atualidades, posto também quando teremos aulas aqui, seguimos agora uma série, né? Temos séries teóricas e série de exercícios, então vocês me sigam acompanhando que eu sempre posto quando será a próxima aula, tranquilo? Então o tópico de hoje será saúde e legislação previdenciária. Saúde eu vou tratar aqui, tem as normas da saúde, mas eu vou tratar com vocês especialmente sobre disposições constitucionais, porque na prova do INSS, saúde cai de uma forma muito tímida, porque não faz parte das atribuições do INSS. As atribuições do INSS são predominantemente previdenciárias, uma parte assistencial, por isso que cobra-se Seguridade Social. Agora, na saúde, teve nessa emenda constitucional 120 de 2022, deste ano, tivemos eu vou enfatizar demais esse parágrafo com vocês, porque a probabilidade de ele cair na prova é gigantesca, porque ele entra em aspectos previdenciários dentro da saúde. Fechou? Então, sigamos aí. Primeira coisa, relembro contigo o artigo que já deve estar decoradíssimo em sua memória. Se não está, repito novamente, porque isso aqui sempre cai em prova, sempre cai.
Então, ó, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado. Isso aqui vocês têm que também se atentarem. Então, eu vou aqui dar o que normalmente as questões trocam quando elas estão incorretas, são assertivas incorretas. Conjunto é integrado, tá bem? O conjunto é integrado das ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Às vezes a alternativa coloca só dos poderes públicos ou só do poder público, tira a sociedade, ou coloca indústria. Também tem umas alternativas bem esdrúxulas, assim, que fazem umas alterações bem fora. Então, aqui é da sociedade. E assegura os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Fechou? Saúde, previdência e assistência social é o que eu costumo dizer aqui, né? O Megazord da Seguridade Social. É o Megazord da Seguridade Social, composto pelos Rangers Saúde, Previdência e Assistência Social. Lembrando que previdência e seguro são sinônimos, tanto que temos o INSS, beleza? Tanto que temos o INSS. Fechou? Então, que relativos à saúde, previdência e assistência. Por que ênfase também? Porque algumas alternativas, algumas assertivas trocam, falam que são só previdência e assistência, são exclusivamente previdência e assistência, ou dizem, ou colocam aqui um a mais, colocam educação, mas educação não. Educação, semelhantemente à Seguridade Social, está dentro de ordem social, mas não faz parte educação de seguridade. Seguridade é este trio aqui, é o Megazord da Seguridade Social. Combinadíssimos, meus queridos? Então, bora propriamente para a saúde, que é a ênfase da nossa aula, A Constituição de 1988 diz lá no artigo 196, este artigo aqui também é importantíssimo que vocês saibam, que é o seguinte: a saúde é direito de todos. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É importantíssimo aqui que o que visa-se aqui é a redução do risco de doença. Então, a gente está falando de prevenção. Então, essa é a ideia da saúde. A saúde que nós temos aqui no nosso país. É uma ideia de prevenção, tá bem? É uma ideia de prevenção. Fechou? É uma ideia de prevenção. Então, o que eu tenho que tratar com vocês aqui, que a ideia da saúde é uma ideia de prevenção. Uma ideia de prevenção. Que é justamente prevenir, né? Não trabalhar com as doenças, né? Mas trabalhar com a não existência dessas doenças, não é a redução do risco de doenças. Então, a gente trabalha com prevenção. Dos direitos aqui, direitos de todos e dever do Estado, o que você tem que ter cravadíssimo no seu caderno? São duas características da saúde, além do enunciado propriamente que temos no 196. A saúde, ela é universal. Ela é universal. Beleza? E além disso, além de ser universal, ela independe de contribuição. Independe de contribuição. E por ser universal, e quando a gente relembra rapidamente dos princípios da Seguridade Social, lá do artigo 194, parágrafo único, os princípios objetivos da organização, o inciso 1 fala de universalidade da cobertura e do atendimento. E quando a gente fala aqui da saúde, a gente fala de uma universalidade do atendimento. A clientela da saúde, ela é tão extensa que temos brasileiros, que ela engloba, né, brasileiros e estrangeiros. Tranquilo? Por quê? Como, por exemplo, cidades fronteiriças, nosso país tem uma extensão continental, o Brasil é gigantesco. Nós fazemos divisas com vários outros países aqui na América do Sul. Nessas divisas, muitas cidades, elas são cidades até com fronteira seca, que a gente chama. É uma rua, você está no Brasil, outra rua, você está, por exemplo, no Paraguai. Então, é muito próximo. E um paraguaio, por exemplo, uma família de paraguaios
que faz uma visita aqui no país, no Brasil, e, por exemplo, um deles passa mal, acontece algum acidente, eles vão ser encaminhados para um hospital brasileiro e, sendo a nossa saúde universal, vai atendê-los da mesma forma como brasileiros, tá bem? Isso vai acontecer. E até uma problemática da política pública da saúde, que muitos estrangeiros são atendidos no país, no nosso país, e acaba que lotam, né, ou tem uma quantidade muito grande de estrangeiros sendo atendidos em hospitais brasileiros, né? Isso até acaba causando um desequilíbrio nessa proteção para o próprio país, né? Mas isso faz parte da estrutura da saúde que nós temos. Ela é um direito de todos e dever do Estado. O acesso a ela é universal e igualitário. É universal e igualitário. Então, por mais que você tenha, por exemplo, um plano de saúde privado, que você pague aí todos os meses, que você tem essa contratuação, né, essa relação contratual com um plano privado de saúde, isso não impede que você seja atendido num hospital público, tá bem? Pela rede pública de saúde, porque ela é universal e o acesso a ela é universal e igualitário, e ser universal aqui atende brasileiros e também estrangeiros, e ela independe de contribuição. Ou seja, para você ser atendido no nosso sistema de saúde, você não precisa contribuir para ele. Você não precisa pagar por ele, porque ele é um sistema público, universal, que independe de contribuição. Qual que é a semelhança que ela tem aqui? A semelhança de independer de contribuição, ela se assemelha a quem dentro do Megazord, dentro da Seguridade Social? Ela se assemelha à assistência. A assistência, da mesma forma, ela independe de contribuição. Mas no que ela difere da assistência? Assistência, semelhantemente, como a saúde, independe de contribuição. Porém, a diferença delas é que a saúde é universal. Ela é universal. Agora, a assistência não é universal. A assistência é para quem dela necessitar. Lá no artigo 203, caput é uma expressão em latim que quer dizer cabeça, o enunciado do artigo diz que é para quem dela necessitar. Ela independe de contribuição, mas é para quem dela necessitar. Então, precisa a comprovação da necessidade. Existe uma seleção aqui da minha clientela. Por mais que, por exemplo, também a assistência atenda a estrangeiros e brasileiros também, tá? O próprio STF já decidiu, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o BPC, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, aquela garantia do valor de um salário mínimo para pessoas com deficiência e idosos, lá do artigo 203, inciso 5, ela se estende também a estrangeiros, desde que comprovado os requisitos necessários para o acesso a este benefício. Tranquilíssimo? Então, a semelhança aqui é que ela independe de contribuição e ela vai ser prestada a brasileiros e estrangeiros. Só que a forma da prestação é diferente. Saúde é universal e assistência para quem dela necessitar. Agora, a previdência é contributiva e ela depende de contribuição. Contributiva depende de contribuição e a forma como e quem a clientela da previdência são os seus beneficiários. Temos dois tipos de beneficiários, os dependentes e os segurados. Fechou? Segurados, fechou? Então, dado este panorama inicial da saúde, o 196 é um artigo que vocês têm que incluir na leitura de vocês, tá? Dentro dos dispositivos constitucionais, o 196 é importantíssimo. Sigamos. O 197 diz o seguinte: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Então, aqui, está liberando que a saúde, né, ações e serviços, cabe ao poder público a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução, agora, a execução da saúde, ela pode ser feita
pelo próprio poder público e ela pode ser feita através de terceiros e também pessoas físicas e jurídicas do direito privado, tanto que você tem a disponibilidade no Brasil para contratação, como eu falei anteriormente, contratação de seguro-saúde, né? Você tem a possibilidade de contratação de planos privados de saúde, para que você tenha um atendimento, beleza? Para que você tenha um atendimento. Mas isso não impede, isso não isenta o Estado do atendimento dele universal, tá bem? Isso é bem importante. O privado, ele é uma complementação. Agora, o dever do Estado, aqui, ó, saúde é um direito de todos e dever do Estado, o fato de você ter uma contratação de um plano privado não retira o dever do Estado sobre a saúde, tá? Não exclui o dever do Estado sobre a saúde. É importantíssimo isso, que fique bem claro para vocês. Seguindo aqui, então, 197, relevância pública. Nós temos aqui, relevância pública. A gente está falando de saúde, né? A gente está falando de saúde, então a relevância dela é uma relevância pública. Bora para o 198. Bora para o 198. As ações e serviços públicos. Aqui a Antônia perguntou, boa noite, prof, qual a melhor forma de se estudar a lei seca para o INSS? Lei seca é repetição. Você lê, relê. A memorização dos artigos vai ser por repetição. Memória está diretamente ligada à repetição. Então, essa leitura é importantíssima que vocês tenham, essa constância de leitura, a inclusão nas revisões de vocês e no próprio estudo de vocês. Os intervalos, você pode, por exemplo, você tem um intervalo de 15 minutos, um intervalo de 20 minutos naquele dia. Você pode incluir dispositivos da lei, da Constituição, por exemplo, dentro de Seguridade Social. Você pode fazer exercícios, né, nesses pequenos intervalos e também fazer a leitura de artigos, isso é importantíssimo. Você pode fazer a leitura de artigos, destacando as palavras-chave, e conforme vocês vão desenvolvendo mais a execução dos exercícios, vocês começam a ter uma visão diferente quando vocês já leem o artigo, porque vocês já começam a ver o artigo como uma possível questão. E muitas vezes vocês já fizeram questões e vão aumentando nisso. Então, você bate o olho, por exemplo, no 194 que eu falei, aliás, no 194 que eu falei com vocês antes, aqui você já bate ó, a quantidade de pegadinhas que já foram feitas, então, para você não cair em nenhuma delas. Porque muitas vezes, o que acontece? As questões assertivas, por exemplo, vindo CESP e SEBRASP sendo escolhida como a banca, sendo questões de certa e errada, assertivas, né, avaliação de assertivas, as assertivas incorretas, elas são mais fáceis de serem detectadas do que as incorretas. Por quê? Porque o erro da incorreta, ela grita aos seus olhos. Mas a assertiva que está verdadeira, o que acontece? A assertiva verdadeira, ela tende a você ler, reler, vendo, na verdade, se tem alguma coisa incorreta ali, né? Você está buscando, tentando pescar na assertiva se tem alguma terminologia incorreta. Além disso, a Marlene disse aqui, tem nos materiais também os artigos, né? Eu coloco para vocês a transcrição dos artigos, que é importante, mas a repetição não impede que vocês também incluam no estudo de vocês, no cronograma de estudos, a leitura seca, né? Só, o que é lei seca, né? Essa expressão. É quando você lê a lei, o dispositivo, a norma, certinha como ela está. Só ela, né? Você entra ali no site, joga no Google, coloca Lei 8.212, Lei 8.213, Decreto 3.048, Constituição Federal de 1988, e você lê o artigo. Só o artigo, você vai direto na norma, né? Você não lê sem comentário, você lê sem estar ele num contexto de material. Beleza? Você lê dessa forma. É importante também porque muitas questões. Nós temos níveis de questões, né? Questões que vão cobrar, por exemplo, de vocês expressamente, estritamente o que está. Quando eu digo expressamente, o que eu quero dizer com isso, essa expressão? É dizer que vai cair exatamente como está escrito aqui. Isso é quando a gente chama de expressamente. Ctrl C, no artigo 198, por exemplo, Ctrl V na assertiva. Isso é o que cai expressamente. Essas tendem a ser questões mais simples, né? Tendem a ser questões mais simples. As questões mais complexas, elas exigem de vocês interpretação, principalmente em situações hipotéticas. Aí são camadas de interpretação em relação a questões
Totalmente possível, isso é uma questão de treino, né? Dedicação, disciplina de vocês, mas totalmente possível a resolução desses exercícios. Fechou? Então, bora continuar aqui. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Essa aqui, regionalizada e hierarquizada, também cai em prova, tá bem? Cai em prova. Aqui, normalmente, tem uma tendência a ter exercícios de saúde quando eles são mais um cargo de saúde mesmo, de um agente de saúde, né, um cargo voltado à saúde. Mas não impede de ser cobrado num concurso do INSS. Por isso eu bato tanto com vocês, mas sempre enfatizo os que mais têm incidência. Fechou? Então aqui, quais são as diretrizes? As diretrizes são as seguintes, e esse aqui também cai. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Normalmente eles trocam descentralização por centralização, deixando a assertiva incorreta. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. Lembra que eu falei para vocês que a saúde, a ideia da saúde, ela é de prevenção, e aqui, por isso, a prioridade é das atividades preventivas, tá? Prioridade não exclui as atividades que são a pós-prevenção, né? Quando a doença já foi instalada. Não quer dizer que elas são estritamente preventivas, quer dizer que elas são prioritariamente preventivas. É importante essas expressões que vocês sempre tenham a compreensão e também a repetição, sem prejuízo dos serviços assistenciais, ou seja, isso não prejudica o serviço assistencial no atendimento integral e a participação da comunidade, como na verdade, uma consequência, né, dessa descentralização, da participação da comunidade, chamar a população dentro dessas diretrizes de ações e serviços públicos de saúde. É importantíssimo, porque nada como ter a participação da comunidade nas diretrizes, na efetivação das políticas públicas, né? Porque ser algo estritamente distante da realidade faz com que ele não seja efetivo e assertivo no que deve ser. Tranquilo? E aqui, o Sistema Único de Saúde, nosso queridíssimo SUS. Então, deixa eu trocar aqui a cor para azul. O SUS, o Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com os recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do DF e dos municípios, além de outras fontes. Parágrafo 1º também importante. Ele está falando aqui de financiamento, que o SUS ele será financiado com recursos de orçamentos da Seguridade Social, além de outras fontes. Ele está dizendo o quê? Lá no artigo 195, quando eu falo da diversidade da base de financiamento, lá do 194, o 195 da Constituição, ele vem e ele torna aquilo praticável, né? Ele torna a diversidade da base de financiamento praticável, executável, na verdade. E ele coloca o quê? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta, indireta. Fala dos orçamentos dos entes, de todos os entes públicos. Quais são os entes públicos? União, estados, DF e dos municípios, inclui eles, e também fala das seguintes contribuições sociais. O SUS, como está descrito aqui no parágrafo 1º, diz, ele será financiado com os recursos de orçamentos da Seguridade Social de todos os entes federados, União, Estados, DF e municípios, além de outras fontes. Então, o SUS é estritamente financiado por orçamentos da Seguridade Social lá do 195? Não. Ele coloca aqui, além de outras fontes, tá bem? Além de outras fontes. Sigamos. Artigo 198, parágrafo 2º, a União, os Estados, o DF e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre
No caso da União, a receita corrente líquida no respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. Ou seja, a União ela tem essa responsabilização que não pode ser da receita corrente líquida inferior a 15%. No caso dos estados e do DF, o produto da arrecadação dos impostos, a que se refere o 155 dos recursos de que trata o 159, 157, 159, inciso 1, a linha A, inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos seus respectivos municípios, e no caso dos municípios e do DF, o produto da arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 156, e dos recursos dos artigos 158 e 159, inciso 1, a linha B, e parágrafo 3º, tranquilo? ênfase aqui na União no inciso 1. Seguindo aqui, parágrafo 3º. Lei complementar que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos estabelecerá os percentuais de que trata o inciso 1, 2 e 3 do parágrafo 2º, aqueles referentes a estados e municípios, os critérios de rateio, ou seja, as divisões dos recursos da União vinculados à saúde, destinados aos estados, DF e municípios, e dos estados destinados aos seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. A ideia aqui é o desenvolvimento do país como um todo, exatamente aqui, objetivando a progressiva redução das disparidades, essas diferenciações, essas desigualdades regionais. As normas de fiscalização e avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Parágrafo 4º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde, SUS, poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação, beleza? Parágrafo 5º. A Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional e as diretrizes para os planos de carreira, e a regulamentação das atividades de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, competindo à União, ou seja, sendo uma atribuição da União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados DF e aos municípios para cumprimento do referido piso salarial. Tanto é que essa alteração que veio nos parágrafos aqui do artigo 198, ela vem justamente para falar desse piso salarial, para 2 salários mínimos, ser este piso salarial. Então, seguindo aqui. O parágrafo 6º, além das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 41 e do parágrafo 4º do artigo 169 da CF, o servidor que exerça funções equivalentes a de agentes comunitários de saúde ou de agentes de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. E agora a gente vai entrar propriamente nas inclusões, porque o artigo 198, até então, até esta emenda 120, ele parava aqui. Ele ia até o parágrafo 6º. E essa emenda incluiu vários parágrafos neste artigo 198 que nós vamos ver agora. Inclusive, a gente vai entrar um pouco na emenda propriamente, na exposição de motivos, as justificativas dessa emenda. Por que interessa tanto? Porque a gente precisa saber a razão dessa alteração legislativa. Então, a gente vai desenrolar um pouco isso, trouxe para vocês aqui prints preciosos para a compreensão melhor da matéria. E atualização por consequência. Então, aqui, o parágrafo 7º diz o seguinte: o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, ou seja, comunitários de saúde e endemias, ficam sob responsabilidade da União. Então, os vencimentos são de responsabilidade de quem? Da União. E cabe aos estados, DF e municípios estabelecer, além de outros conjectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho deste profissional. Então, a responsabilidade da União
é para o vencimento destes agentes. Agora, dos outros entes federados, Estado, DF e municípios, dos outros entes federados, Estado, DF e municípios, cabe o quê? Valorização deste trabalho. Então, para além de outros, temos vantagens, incentivos, auxílios, gratificações, indenizações, são aqueles valores a mais que aumentam a remuneração no final ali, na somatória, além do vencimento, deste vencimento do agente, tranquilo? Então, a gente tem aqui, além do vencimento que é responsabilidade da União, os estados, DF e municípios ficam responsáveis pelo estabelecimento de valorização deste trabalho desses profissionais. É a mesma coisa, antes da gente entrar na emenda aqui, vou abrir um pouquinho com vocês, lá na Lei 10.855, que fala sobre a carreira previdenciária do técnico do Seguro Social, do analista também, agora falando mais propriamente do técnico, o técnico ele tem o vencimento básico dele, tem duas gratificações, uma de atividade e uma de desempenho. Além destas, então a gente tem vencimento básico e duas gratificações previstas na lei da carreira. Além dessas remunerações, nós temos o quê? Uma lei e um decreto que prevê auxílio alimentação para servidores públicos federais, incluindo os autárquicos aqui. E o INSS, sendo uma autarquia federal, então incide este auxílio alimentação, aliás, os servidores técnicos do Seguro Social, por exemplo, são incluídos no pagamento. E a somatória atual dessas quatro remunerações, nós temos o quê? Aproximadamente R$ 6.500. Então, além do vencimento básico, ali, 5.400 e pouquinho, nós temos, com a somatória dessas duas gratificações e do auxílio alimentação, aproxima-se a remuneração de R$ 6.500. Tanto é, na verdade, que no gov.br, quando o INSS postou, né, no gov.br a autorização do concurso para as 1.000 vagas de técnico do Seguro Social, deixou bem claro, o técnico do Seguro Social é um cargo de nível médio, a sua remuneração aproxima-se de R$ 6.500, já somando isso. Prof, mas no último edital só tem a previsão do vencimento básico e das duas gratificações, porque isso está na lei da carreira. Então, só que a sua remuneração vai para além da lei da carreira. A lei da carreira vai ser especificamente o que estará no edital, mas essas outras remunerações, elas não estão previstas no edital, mas serão incluídas na sua remuneração, na hora do seu pagamento. Tranquilíssimo essa parte? Então, fechou. Inclusive, já deixo aqui a dica para vocês, o meu livro Direito Previdenciário para Concursos, disponíveis no site do Alfacom, editora Alfacom aqui, editora Alfacom, para a compra de vocês. O livro é Direito Previdenciário para Concursos, mas eu trabalho aqui dispositivos constitucionais da saúde, tá bem? Dispositivos constitucionais da saúde, da Seguridade Social, saúde e assistência, além de falar, sim, da LOAS e falar também do decreto que regulamenta a LOAS. Fechou? Sem perguntas aqui, galera, de boa? Então vamos entrar agora na parte, no esqueleto dessa emenda constitucional, que é o quê? Quando a gente fala de uma emenda constitucional, entrando um pouquinho aqui, direito constitucional, nós temos uma proposta, né? Nós temos uma PEC. O que aconteceu? Nós tínhamos sobre este assunto, que acabou virando a emenda constitucional, primeiramente a proposta de emenda, ela foi em 2011, na Câmara dos Deputados. Aí essa proposta tornou-se proposta de emenda constitucional 9 de 2022 no Senado Federal. E disse o quê? Acrescenta os parágrafos 7º, 8º, 10 e 11 ao artigo 198 da Constituição Federal. Lembra que eu falei para você, antes, a Constituição ela só ia no seu artigo 198 até o parágrafo 6º. Aí, com a aprovação dessa proposta de emenda constitucional, que tornou-se a emenda constitucional 120 de 2019, aí sim tivemos a inclusão, o acrescentar destes parágrafos do 7º até o 11 no artigo 198. E eles são para quê? Para dispor sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo
Sistema Único de Saúde, o SUS, na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e combate às endemias, que é o que nós lemos até o presente momento. Então, temos a proposta aqui, que ela foi alterada. E toda vez que nós temos uma proposta, toda vez que nós temos uma alteração legal, é importantíssimo que você se atente ao seguinte: toda alteração legal, seja na Constituição, seja nas leis, no decreto, ela sempre tem que ter uma motivação, uma justificativa. Eu não vou simplesmente, o legislativo, os parlamentares acordarem e falar, não, vou mudar essa lei aqui. Não, tem que ter um motivo. Então, todas as vezes que nós temos PECs, por exemplo, ou propostas, né, de PLs, né, projetos de lei, nós temos que ter uma exposição de motivos, uma justificativa. E eu peguei a justificativa, dois trechos da justificativa importantes para o entendimento da matéria, porque com essa compreensão a gente bate o que precisa ser, foca no que precisa ser focado. Tranquilo? Então, bora lá para as justificativas, eu trouxe aqui para ler com vocês. Então, bora. A emenda constitucional, ora apresentada, a gente está falando aqui da proposta ainda, tranquilo? Vem somar com o texto existente da Constituição. Por quê? Ele veio incluir, ele não veio trocar as redações anteriores, ele só incluiu estes parágrafos, acrescentando alterações necessárias ao pleno atendimento dos interesses manifestados por ambas as categorias profissionais. A gente está falando aqui dos dois agentes, né? Preparadas, que estão para orientar. Então, qual que é a ideia, qual que é a atribuição desses agentes? Orientar as famílias a cuidarem de sua própria saúde e envolvidas na prevenção de doenças e promoção da saúde, como está no artigo 197, né, que trata 197 e 198, cuja redação visa garantir constitucionalmente o correto emprego dos recursos destinados à área de saúde, sem que haja desvirtuamento a critério dos gestores estaduais e municipais. Fechou? Então, nós temos esse panorama. E agora eu vou bater com vocês o que mais, e é a minha aposta do parágrafo que vai cair na sua prova do INSS. Porque ele é o parágrafo que nós vamos ver a seguir, mas é o parágrafo que fala de benefício previdenciário. Então, bora lá. Nessa direção, e ainda no atual estágio econômico, tecnológico, social, porque passa a humanidade, não há lugar para procedimentos de trabalho sem proteção e sem segurança, que atentam contra o estado geral, biopsicossocial e emocional dos profissionais da saúde, em especial os agentes comunitários, de saúde e agentes de combate às endemias. Daí a necessidade de estabelecer, em definitivo, o direito ao adicional de insalubridade, e é aí que vem o nosso rolê agora, para os agentes e aposentadoria especial ante ao trabalho árduo de sol a sol escaldante, de chuva a chuva, subindo ladeiras, descendo morros, somando ao contato com moradores portadores de doenças infecto-contagiosas, como tuberculose, hanseníase, hepatite, etc., e vetores propagadores de doenças, além da manipulação de larvicidas e inseticidas, como o temefus granulado e tantas outras intempéries que enfrentam. Então, a gente tem aqui, contagem infecto-contagiosas, além de outros agentes, né, manipulação de larvicidas e inseticidas, que são substâncias químicas e biológicas. Então, nós temos aqui, vamos desenrolar agora isso. Na aposentadoria especial, o que é a aposentadoria especial? É aquela aposentadoria com critérios diferenciados, porque na Constituição, lá no 201, parágrafo 1º, ele diz o seguinte, não vou ter critério diferenciado de aposentadoria. Eu vedo isso, eu proíbo. Mas ele traz duas exceções. A própria Constituição abre duas exceções. Quais são elas? Atividade especial, atividade especial,
que é o quê? É efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos e a associação desses agentes, tá bem? E a associação desses agentes. Então, a efetiva exposição, que a gente tem aqui, ó, quando ele fala de contato permanente, essa efetiva exposição aqui. Aqui a gente fala de doenças infecto-contagiosas. Então, a gente está falando do quê? De agentes biológicos. Agentes biológicos. E quando ele fala, por exemplo, a manipulação de larvicidas e inseticidas, o que são larvicidas e inseticidas? São substâncias químicas e biológicas, depende da composição, que elas são justamente para matar as larvas e matar os insetos. Aqui os larvicidas, mais especificamente, é o estágio de vida larval do inseto. É quando o inseto ele ainda não está ali no máximo dele, né, de desenvolvimento, ele ainda é uma larva, é um inseto no seu estágio larval. Então, essa manipulação de larvicidas, que são substâncias químicas e biológicas. Ou seja, agentes químicos e biológicos. A gente entra aqui, agentes químicos e biológicos. Então, quando entra nessa parte de aposentadoria especial desses agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, é importantíssimo isso daqui. Já a gente vai para o parágrafo que trata expressamente disso, porque aqui a gente entra em direito previdenciário dentro de saúde, quando a gente fala de atividade especial. Só que é importantíssimo dizer o seguinte: quando a gente fala de aposentadoria especial, tem que ter comprovação dessa efetiva exposição. Eu não presumo por causa da profissão. Porque o que acontece? Daqui a pouco a gente vai entrar na legislação previdenciária e daí eu vou desenrolar com vocês sobre os princípios relativos às normas previdenciárias. Mas aqui, inclusive, darei para vocês este exemplo da atividade especial para que vocês entendam com mais clareza sobre isso, sobre qual é a norma que vai incidir sobre aquela pessoa. No caso aqui, atualmente, aliás, genericamente falando, desde 1995 não é mais por categoria profissional, ou seja, você só comprova a sua categoria profissional, por exemplo, um médico, um enfermeiro, um dentista, comprovava que era médico, enfermeiro ou dentista e presumia-se a exposição a, por exemplo, agentes biológicos, infecto-contagiosos, né, dentro do contato permanente dele na profissão. Só que a partir de 95, de maneira geral, não se tem mais essa presunção. Precisa se comprovar. O que atualmente nós temos é a comprovação pelo PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que vai listar lá o quê? A exposição a agente nocivo, qual agente nocivo, se era qualitativo ou quantitativo. Qualitativo, por exemplo, só a presença desse agente já configuraria. Quantitativo, eu preciso ver se a exposição que está sendo feita é uma exposição que efetivamente esse agente, ele é um agente prejudicial à saúde, por exemplo, ruído. Ruído, eu tenho que medir os decibéis daquele local, não é simplesmente ter ruído no local, mas os decibéis têm que ser superiores, por isso ele é quantitativo, eu consigo quantificar, eu consigo medir. Agora, por exemplo, agentes infecto-contagiosos, eu não vou quantificar a quantidade de germes, vírus, bactérias que tem naquele local. O fato de existirem é que faz com que já tenha a efetiva exposição, né? A presença daqueles agentes biológicos já faz com que seja entendida aquela atividade como uma atividade especial, beleza? Aqui, a efetiva exposição se dá por contato esporádico também ou apenas contato frequente. Tem que ter esse contato permanente, tá? Quando a gente fala de atividade especial, é contato permanente. Tem que ter efetiva exposição. Inclusive, a emenda constitucional trocou a expressão e incluiu essa expressão aqui de efetiva exposição, tá bem? Fui perguntado aqui, boa noite, prof. Já tem algo sobre o plano de estudos? Bruno, ontem eu e Renatinha, querida Renata, coordenadora das carreiras policiais, fizemos um evento específico falando sobre plano de estudos. Então, entra aí, já abre uma aba no canal do YouTube aqui, no AlphaCom,
porque nós fizemos essa aula, o Como Estudar, que está o denominado evento, Como Estudar, e lá nós traçamos um plano de estudos, colocando as matérias para vocês, inclusive colocando os dias da semana, tá bem? O contato aqui é não intermitente, Rafael, é não intermitente. Aí, show, Marina aqui estava junto, ajudou demais, valeu, Marina. Não intermitente, o que é intermitente? Intermitente é intervalo, é a mesma coisa, é sinônimo. Tranquilo? Então, passada aqui a justificativa, importantíssima. Por que é importantíssima? Todas as vezes que a gente entra em interpretação da norma, a gente vai pontuar aqui mais para o final da aula sobre isso, nós precisamos saber qual que era a ideia do legislador quando ele fez isso, porque faz parte de uma das formas de interpretação da norma. Eu preciso saber qual que era a ideia dele, preciso saber qual que é a ideia dele, para ver, justamente para interpretar essa norma. Então, qual que era a ideia dele? Proteção, a ideia dessa emenda é proteção desses agentes, falando, olha, eles são expostos, esses agentes, então eu preciso protegê-los. É o trabalho sem proteção e sem segurança aqui, que ele coloca entre aspas bem no início deste parágrafo, tá bem? Não há lugar para procedimentos de trabalho sem proteção e sem segurança. Tranquilíssimo? Então bora aqui. Continuando. O artigo 198, só para encerrar aqui com vocês, deixa eu abrir novamente a tela. Quando nós falamos de uma proposta, um projeto, aqui uma proposta, uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, nós temos a proposta feita e ela vai tramitar no Congresso. Então, o Senado, Câmara, aqui no caso ela começou na Câmara, foi para o Senado, sempre nas duas casas que compõem. O que acontece? Ela vai sendo alterada. A justificativa, ela fala assim, olha, eu tenho uma justificativa, eu tenho que expor os motivos para a alteração dessa norma. No caso aqui, não era alteração da norma, é uma alteração, mas ela não é uma mudança de redação, a gente só incluiu estes parágrafos, não tinha esses parágrafos, e agora esses parágrafos existem na Constituição Federal, feito? Então, dito isso, tem a exposição de motivos, tramitou-se, foi aprovada, então tivemos uma emenda constitucional, temos já a emenda constitucional 120 de 2022, que incluiu estes parágrafos. Então, a gente já viu o parágrafo 7º e a gente continua aqui nos parágrafos. Então, bora lá. No parágrafo 8º do artigo 198 está descrito da seguinte forma, deixa eu recompartilhar aqui com vocês, o seguinte, então bora lá. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias serão consignados no Orçamento Geral da União, com dotação própria e exclusiva. Aqui parte bem direito financeiro para vocês, né? Bem direito financeiro. Parágrafo 9º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos repassados pela União aos municípios, aos estados e ao DF. Então, o que foi feito aqui? Estabeleceu-se, portanto, um piso salarial nacional. Piso salarial nacional, quando ele trouxe agora, no parágrafo 9º, que não será inferior a 2 salários mínimos para esses agentes de saúde e de combate às endemias. Fechou? Tranquilíssimo, meus queridos? Tranquilíssimo? Então, bora. E agora vem o parágrafo 10º, que é o parágrafo de milhões, que é a minha aposta de ser uma assertiva na sua prova. Então, bora para ele, atenção, master. Que agora vai. Os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial, e somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. Então, esse direito previdenciário aqui, este acesso a um benefício, a uma aposentadoria de critérios diferenciados, que a própria Constituição libera. Quais são critérios diferenciados? São diminuição de idade, porque com algumas regras de transição foi incluída anteriormente, a Emenda Constitucional 103 de 2019, a aposentadoria especial ela não tinha idade mínima, ela não tinha requisito etário.
ela só tinha tempo de contribuição diferenciado, 15, 20 e 25 anos, a depender da atividade. Regra geral, 25 anos. Aí as demais regras, regra geral normalmente são 25 anos, a exposição aos agentes nocivos, nós temos 15 e 20, normalmente 15 e 20, normalmente não, na verdade 15 e 20 são para aqueles mineradores. Tem o minerador que está na ponta da exploração e aquele que não estão mais afastados. O que está na ponta, 15 anos. O que está afastado, 20 anos. E, regra geral, os demais, 25 anos de exposição aos agentes nocivos. A ideia dessa aposentadoria é justamente retirar este trabalhador antecipadamente dessa exposição aos agentes nocivos, porque sabe-se que essa exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação desses agentes, faz com que a saúde deste trabalhador seja prejudicada. Então, a ideia dessa aposentadoria especial é retirar este trabalhador dessa atividade nociva à saúde dele. Por isso, é que a ideia é que essas pessoas não continuem trabalhando numa atividade nociva. Por exemplo, imagine uma enfermeira que se aposentou na aposentadoria especial, 25 anos, ela demonstrou a exposição a agentes biológicos infecto-contagiosos, com emissão de PPPs nos hospitais, né? O INSS reconheceu, só que ela voltou à atividade. Isso antes, tá, de entrar em qualquer decisão do STF aqui em relação à pandemia, para que esses trabalhadores não fossem, esses médicos não fossem impedidos de continuar no trabalho, já que estavam no front ali, na defesa da população em meio à pandemia, à Covid-19, sem entrar nessa parte, tá? Vamos para a regra geral. Quando ela volta, o INSS a notifica para que esse benefício pare de ser pago. Porque a ideia dessa aposentadoria é como se o sistema falasse assim, olha, pô, eu te tirei do teu trabalho antes para você não ficar exposto a agentes nocivos. Te aposentei antes, né? O sistema, você comprovou e tal, os requisitos, te aposentei antes. E você volta para o mesmo trabalho ou para um trabalho diferente, mas com exposição a agentes nocivos, não dá. Então eu vou parar de pagar essa aposentadoria, porque é uma aposentadoria com critérios diferenciados. Entende? Com essa ideia de proteção à saúde desse trabalhador, que sim, gastou vida no trabalho dele, com essa exposição aos agentes nocivos. Essa é a ideia. Então, por isso que é uma aposentadoria que ela freia a continuidade do trabalho mais especial, tá? Não é o trabalho, por exemplo, se ela muda de trabalho e vai para um trabalho que não tem exposição a agentes nocivos, tranquilo, ela pode continuar recebendo a aposentadoria especial, trabalhando, inclusive quando ela trabalha, exerce uma atividade remunerada, ela vai ter que contribuir para a Previdência Social, porque lembra que a Previdência Social ela é contributiva. E qual que é o fato gerador? Vamos entrar um pouquinho aqui em tributarismo, mas é da hora, tá? Eu curto essa matéria, então vamos lá. Então, a gente fala não, na verdade, né? A Previdência Social, ela tem um caráter contributivo. Contributivo, certo? Quer dizer que a relação será por meio de uma contribuição social. Tranquilo? Os seus beneficiários. De forma direta ou indireta, direta dos seus segurados. Quando o segurado paga, a gente fala de filiação obrigatória, esse vínculo obrigatório, esse sistema contributivo. Por quê? Porque a contribuição social, ela é um tributo. Tributo é uma opção pagar ou é uma obrigação pagar? O nome já diz, né? É um tributo, é uma obrigação. Só que o tributo, por ser um tributo aqui, vamos colocar, é um tributo. A gente entra um pouquinho aqui em tributarês. Porque para um tributo ser cobrado, eu preciso de um fato gerador para esse tributo. Um fato gerador. O que é fato gerador? Fato gerador é um fato, é um acontecimento que gera a incidência de um tributo. Ou seja, aconteceu aquilo, o tributo vai ser automaticamente obrigatório para ser pago. E qual que é o fato gerador da contribuição social? O fato gerador da contribuição social. Olha, meu querido Tiago Vidal aqui, topíssimo! Obrigada, meu querido Tiago, pela sua presença. Fico honradíssima com ela. Estou falando aqui de tributarescos, meus queridos, dentro de Seguridade Social. Então, aqui, fato gerador, professor topíssimo,
Tiago Vidal, Direito Administrativo, colhem com eles, sigam eles na rede social, no Instagram, coloca seu @ aí, Tiagão, para a galera te seguir, que tá todo mundo estudando para o INSS, então o Direito Administrativo tem que entrar no cronograma de vocês também. Então, bora lá. O fato gerador para contribuição social é o quê? É o exercício da atividade econômica. É o exercício da atividade remunerada, não econômica. Opa, pegar a borracha. Exercício da atividade remunerada. Ou seja, trabalhou, recebeu, exercício da atividade remunerada, você vai entrar como um segurado obrigatório, via de regra aqui, um segurado obrigatório. Então, o exercício da atividade remunerada, eu tenho um trabalho remunerado, eu entro como segurado obrigatório, logo, o exercício, o meu trabalho remunerado, é o fato gerador da contribuição social aqui estritamente previdenciária. Fechou? Então, quando eu falo desse exercício da atividade remunerada, uma pessoa que se aposentou na atividade especial volta a trabalhar, aliás, continua trabalhando, mas ela muda o ramo. Então, sei lá, ela vai abrir uma padoca de doces finos, padaria topíssima. Então, ela vai fazer isso. Mudar completamente ali atendimento ao público, ela quer mais desenrolar isso. Show! Atendimento ali ao público, não tem exposição a agentes nocivos, no mais assim, um cliente ou outro mais pistola, mas nada que carregue, né, no agente nocivo aqui. Esse exercício de atividade remunerada, ela vai ter que contribuir para o INSS, seja como autônoma ali, como contribuinte individual, trabalhando por conta própria, ou seja, empregada, né? Ela abriu ali a estrutura, ou ela é empregada de uma família dela resolveu abrir a padoca, ou ela entrou como empregada ali junto. Então, o exercício da atividade remunerada dela, entrando como assegurada obrigatória, ela vai contribuir para a Previdência Social mesmo já aposentada. Beleza? Então, ela vai contribuir aposentada. Mas ela não contribui, veja bem, isso é importantíssimo, ela não contribui porque ela é aposentada. Ela contribui porque ela continua trabalhando, ela exerce uma atividade remunerada que o sistema entende como uma segurada obrigatória, ela tem obrigação de contribuir para o sistema, então ela vai contribuir, beleza? Diferentemente do regime próprio de previdência social, aquele dos servidores públicos de cargo efetivo, que você fará parte, sendo aprovado no concurso do INSS autorizadíssimo para técnico do Seguro Social. Porque no regime próprio é descontado dos aposentados e dos pensionistas para o sistema, tá? No regime geral, não. No regime geral, não tem esse desconto no benefício. O desconto acontece se ele não no benefício, mas a contribuição, né, a obrigação da contribuição acontece se ele continua trabalhando. Fechou? Agora, se trabalhar numa atividade especial, aí vai ter problema com o INSS. Se não, aí beleza, vai contribuir para o sistema, coisa boa, tá? Vai contribuir para o sistema, coisa boa. O que justifica isso é o princípio da solidariedade, né? Todo mundo ali está dentro da previdência social, todo o rolê ali, todo mundo contribui ali para o sistema da Seguridade Social. Vamos lá. Daniel perguntou aqui, CLT aposentado e só aposentados contribuem com o INSS? Quem trabalha mais que o teto, como fica? Funciona assim, ó. O aposentado, ele só contribui para o INSS se ele exerce uma atividade remunerada, tá? Só nessa hipótese. Por ser aposentado por si só, ele não contribui, tá? No regime geral. No regime próprio, sim, tem desconto. No regime geral, não tem esse desconto, tá? Claro, essa parte tá. Quem ganha mais que o teto? O desconto sempre é feito até o teto. Se ele ganha, por exemplo, 10 mil reais, não vai ser descontado sobre 10 mil reais a contribuição social. A contribuição social, ela será até o teto. Sempre. Ela respeita o teto, porque na hora da contrapartida de um benefício previdenciário, o benefício previdenciário ele se mantém no teto. Excepcionalmente, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente, quando ela tem aquele acréscimo, aquele acréscimo ele pode superar o teto, tá? Na grande invalidez que nós chamamos. O acréscimo pode superar o teto. Sem o acréscimo, não. Se mantém no teto.
que eu disse tem chance de cair na prova, é uma linha mais complexa, né? Complexa, que eu quero dizer com complexo. Tem um professor meu, queridíssimo, que ele diz o seguinte: o complexo, o difícil, é um emaranhado de coisas fáceis. O que faz uma questão ser mais complexa ou mais difícil do que outra? É a quantidade de matéria, de tópicos de uma mesma matéria que ele vai exigir ao mesmo tempo de você. Questões mais complexas exigem uma linha de raciocínio interpretativa, além de vários tópicos da matéria ao mesmo tempo. Questões mais simples vão pedir de você 2, 3 tópicos ao mesmo tempo. São bem mais tranquilas. Tranquilo? Vitória perguntou: quando o aposentado volta a trabalhar, a aposentadoria cessa? Se for numa atividade especial, ele vai receber uma notificação do INSS, tá? Para que ela pare de ser paga. Mas se ele trabalha numa atividade, como eu falei, assim, foi enfermeira durante 25 anos da vida dela, já se aposentou até antes da emenda. Mas ela abriu uma padoca, né? Abriu uma padoca ali, atendente, desenrola. Não é uma atividade especial, não sendo uma atividade especial, não tem problema nenhum, ela continua trabalhando. Vamos continuar aqui? Então, bora. No parágrafo 11, os recursos financeiros repassados pela União aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Tranquilo? 199, assistência à saúde é free, é livre. Assistência à saúde é livre, a iniciativa privada é livre, a iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar essa ideia, né, das instituições privadas, do Sistema Único de Saúde, do SUS, segundo diretrizes do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. E, finalizando aqui, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. É para ser um rolê complementar aqui, né? É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei, ou seja, não é vedada em todas e absolutamente hipóteses, né? Tem possibilidades de exceções. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplantes, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, como vedado todo tipo de comercialização. O rolê aqui não é fins lucrativos, né? E o 200, finalizando os artigos da saúde, as disposições constitucionais da saúde, diz aqui, ó, o Sistema Único de Saúde, nosso queridíssimo SUS, ao SUS compete, ou seja, dentro das suas atribuições, das atribuições do SUS, além de outras, ou seja, o que está listado aqui é o que a gente chama de rol exemplificativo. O que é isso? O que é um rol? Rol é uma lista de exemplos. Um rol exemplificativo é uma lista de exemplos. Então, eu não esgoto aqui todas as competências do SUS. Eu cito algumas delas. Quais são estas citadas aqui? 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse à saúde e à participação da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, aqui de vigilância cai bastante, bem como a saúde do trabalhador. Ordenar as formas de recursos humanos na área da saúde, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda, utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos, essa foi ótima, né? Tóxicos, é um clássico, tóxicos e radioativos, e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, o meio ambiente do trabalho aqui está compreendido, beleza? Compreendido.
Bora entrar agora na legislação previdenciária, que é a nossa segunda etapa da aula, que nós já estamos aqui nos últimos minutos. Daniel perguntou, se fosse chutar uma data puramente especulativa para a prova do INSS, qual mês você acha que seria? Bem, antes de ontem, ontem eu fiz a live, mas antes de ontem foi uma entrevista com o diretor de gestão de pessoas do INSS, e o entrevistador, ao questioná-lo sobre, inclusive, o ensino médio, a continuidade do ensino médio para este concurso autorizado, o diretor concorda, né, faz sinal de concordância em relação à continuidade do ensino médio para técnico de seguro social, as 1.000 vagas autorizadas, e ele fala também da prova ser neste ano, prova neste ano e nomeação no ano seguinte. Mas o mês especificamente disso, eu confesso que não especulo. O foco de vocês é disciplina, foco nas aulas, foco nas aulas, nos estudos, na atualização, nos exercícios simulados. Revejam, para quem não viu, aliás, vejam, né, para quem não viu, o evento que nós tivemos ontem, eu e Renatinha, queridíssima, montamos um plano de estudos para vocês, colocamos ali a tabela para vocês acelerarem demais. Agora é só para frente. Daqui para frente é só para frente, porque o concurso foi aquecido e agora não desaquece mais, tá? O concurso foi aquecido e não desaquece mais. Nós temos, obviamente, com autorização, na portaria da autorização, fala-se até 6 meses da publicação do edital. Então, o edital necessariamente sairá neste ano. A prova foi a prova, né, essa concordância que o diretor faz da entrevista, para que a prova ocorra esse ano, mas nós não temos data ainda, nós não temos ainda a banca escolhida, porque a banca, o prazo da banca é de até 60 dias da autorização, então atualmente temos aí uns 50 e pouquinhos, tá? Então, bora, a legislação previdenciária. Mas dá tempo sim, Daniel. Dá tempo sim, tá? Dá tempo sim para se preparar para a prova. Dá super tempo, com foco. Disciplina, dá, como a Renatinha falou, para entrar na prova, para fazer a prova com potencial de concorrência efetiva, para você ser um dos aprovados dentro das vagas. Além disso, além das vagas, né, nós aguardamos também o cadastro de reserva, não somente o órgão chamar as 1.000 vagas de técnico de seguro social, porque é uma defasagem no órgão inteiro, né? No INSS como um todo. São mais de 20 mil servidores, né? Evasão de mais de 20 mil servidores do órgão, principalmente em aposentadorias. A Ana falando aí, nossa querida monitora. Galera, deixe o like de vocês do vídeo, se inscrevam no canal do Alfacom, manda o feedback aí se vocês estão curtindo a aula, compreendendo a matéria, aula atualizadíssima aqui para vocês. A gente vai entrar agora em legislação previdenciária nos últimos minutos aqui. Então, bora! Legislação previdenciária, as leis, né, as normativas previdenciárias, Nós temos aqui na hierarquia, que é o quê? Hierarquia das normas. Quem que vale mais? Quem que está no topo, né? Quem está no topo? Quem está no topo é a Constituição Federal, meus queridos. Constituição Federal manda, os outros rolês obedecem, tá? Os outros rolês obedecem. Então, nós temos Constituição Federal, veja que a hierarquia, ela tá dessa forma, tá? É daqui. Constituição é a primeira. Constituição aqui, primeira, e a gente vai baixando. Constituição Federal, as leis, né? Temos as leis aqui, a Lei 8.212, a Lei 8.213. A 12 fala do plano de custeio, e a 13 fala do plano de benefícios da Previdência Social. O decreto 3.048 de 99 é o regulamento da Previdência Social. Quando a gente fala regulamento, ele vem estritamente para regulamentar, ele não é para inovar, a gente chama. Não é para falar, vou falar de um assunto aqui que não foi dito antes, nem pela lei, nem pela Constituição. Não. Regulamento é para regulamentar, não é à toa que ele chama regulamento, tá? É o RPS que a gente chama, é o Regulamento da Previdência Social. E nós temos também, mais abaixo ali, a instrução normativa, a nossa instrução atualíssima aqui deste ano 128 de 2022. Lembrando que este rolê aqui não é para você fritar para estudar para sua prova, tá? Isso aqui você vai estudar quando já aprovadíssimo no concurso do INSS, na tua prática de servidor, de servidora, aí sim, instrução normativa, você vai. Para sua prova, isso aqui não é para cair, tá?
É para cair dispositivos constitucionais, as leis e o decreto também. Mas a instrução não. Eu trouxe aqui porque é norma atualizada e hierarquia das normas. Então, a gente começa com a Constituição e desce. Seguindo aqui, a finalidade. Finalidade da legislação previdenciária, finalidade da Previdência, está lá no artigo 1º da Lei 8.213, que diz o seguinte, ó. Vamos destacá-los nas expressões chaves aqui. Vamos lá. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim, então quando eu falo tem por fim, eu estou falando da finalidade, né? Tem por fim assegurar aos seus beneficiários, lembrando que beneficiários, eu tenho segurados, que são aqueles que contribuem, e eu tenho os dependentes, que são aqueles que estão relacionados com os segurados, que contribuem. Então, aqui a relação é indireta, e dos segurados é uma relação direta, porque são eles que contribuem para o sistema. Fechadíssimo? Então, bora continuar. Aos seus beneficiários, meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Quando ele fala prisão e morte, ele cita aqui daqueles que dependiam economicamente, porque ele vai se referir aqui aos dependentes. Porque eles que receberão esses benefícios quando eu falo do risco social aqui, prisão, auxílio reclusão, e morte, pensão por morte. Quando eu falo aqui incapacidade, são os benefícios de incapacidade, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, auxílio, acidente, desemprego voluntário, seguro-desemprego, idade avançada, as aposentadorias, tempo de serviço também aposentadoria, encargos familiares, salário família, salário maternidade, prisão e morte aqui, específico para os dependentes que eu falei, pensão por morte, e também o auxílio-reclusão, tá? Auxílio-reclusão é pago para os dependentes deste segurado recluso de baixa renda, não é pago para o segurado, tá? Não é pago para o segurado. Então, finalidade, legislação previdenciária, sua finalidade está ali no artigo 1º. Topíssimo? Então, fechamos. Bora seguir. Competência legislativa. Competência é uma palavra que ela tem vários significados, né? Competência pode ser meios, pode ser atribuição, pode ser competência legislativa, que quem tem a atribuição para legislar, né, para legislar sobre a matéria. Então, a gente tem o seguinte, estes artigos aqui das disposições constitucionais, ou seja, são artigos da Constituição. Então, eu falo o seguinte, olha, compete privativamente à União legislar sobre a Seguridade Social. Lembrando, Seguridade Social, Megazord, Saúde, Previdência, Assistência Social. Mas o parágrafo único do 22 diz o seguinte, ó, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Ele quer dizer o quê, ó? O que está listado no artigo 22, a lei complementar pode autorizar os estados a legislar também. Como Seguridade Social está listado, então, quer dizer o quê, ó? Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre Seguridade Social. Tranquilo? Continuando. 24. Compete à União, aos estados e ao DF, legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. E no inciso 14, proteção e integração social às pessoas portadoras de deficiência. Topíssimo? Então fechamos. Passou a competência. De fontes, ou seja, da onde vem, da onde a gente tira o direito previdenciário, elas são divididas em materiais e formais. Materiais e informais. O foco aqui maior nas formais. Formais aqui, nós temos as primárias e as secundárias. Daqui, das primárias, nós temos Constituição Federal, leis. Constituição Federal, leis. Lei 8.212, Lei 8.213. Constituição.
Nas secundárias, nós temos o quê? Lembrando que aqui é a Constituição Federal e as emendas constitucionais também, tá? As emendas constitucionais também. Emenda Constitucional 120, Emenda Constitucional Emenda Constitucional 109 da Constituição. Aliás, todas as emendas constitucionais, né? Elas seguem aqui a mesma hierarquia. São formais primárias, né? São fontes primárias. 103 de 2019, né? Que é a nossa emenda, a última reforma da Previdência. Secundárias, aqui nós entramos em decretos, regulamentos. Decreto, regulamento, que nós, aqui no Previdenciário, Decreto 3.048 de 99, a IN, Instrução Normativa 128 de 2022, elas são formais secundários. Fechou? Seguindo aqui, autonomia. Hoje prevalece a teoria dualista. Eu coloquei aqui citando o queridíssimo professor Kerley Bragança, diz o seguinte, hoje prevalece a teoria dualista, que reconhece a autonomia ao direito previdenciário, retirando da órbita trabalhista. O direito previdenciário é autônomo ao direito do trabalho, tá? Ao direito trabalhista. São direitos autônomos entre si. E por que a gente consegue afirmar que o direito previdenciário ele é autônomo? Porque ele tem o COP. Ele tem o quê? Esse mnemônico COP, ele tem conceitos, objeto e princípios próprios. Tem conceitos próprios, objeto próprio, princípios próprios. Tranquilo? Então, nós temos princípios estritamente previdenciários, objetos estritamente previdenciários, esses riscos sociais que nós temos, a maneira como são cobertos, conceitos próprios, por exemplo, carência. Carência não é aquela vontade de ser abraçado. Aqui, carência é aquele tempo mínimo de contribuições mensais pagas para o acesso a benefício. Por exemplo, aqui 180 contribuições para uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por idade rural, uma aposentadoria programada. Feito? Então, objeto aqui os riscos sociais, princípios, por exemplo, o princípio da noventena. O princípio da noventena é aquele princípio previsto na Constituição que fala que a alteração da norma previdenciária, ela tem que ter um respiro aí de 90 dias. Dessas contribuições, diferentemente da anterioridade princípio da anterioridade propriamente, né? É o princípio da anterioridade nonagesimal. Será cobrada essa alteração após 90 dias. Como aconteceu, a Emenda Constitucional 103 de 2019, ela alterou as alíquotas dos empregados domésticos e trabalhadores avulsos, né? Antes 8, 9, 11%, passou-se de 7,5%, 9, 12, 14%. Essa alteração das alíquotas, ela não foi cobrada dia 13 de 11 de 2019, que é quando a Emenda Constitucional entrou em vigor, mas ela foi cobrada apenas, iniciou-se a cobrança em 1º de março de 2020, teve esse intervalo após 90 dias para essa cobrança, é o que a gente fala do princípio da não surpresa, que bem tributarês. O Estado não pode falar assim, vou mudar aqui uma contribuição, e no dia seguinte o contribuinte que se vire. Não, a gente tem que ter esse respiro, né, para o contribuinte, para essa adaptação às alterações. Tranquilíssimo, meus queridos? Então, beleza. Então, bora continuar aqui da autonomia. Agora a gente vai falar de uma parte topíssima, aliás, de todas as que já falamos, né? Aplicação das normas previdenciárias, o tempus regi actum. O que é esta nomenclatura latina aqui, tempus regi actum? É o tempo reger o ato. Lembra que eu falei para vocês que eu ia desenrolar a parte da atividade especial? Então, o que a gente vai exemplificar agora. Até 1995, basicamente, vamos colocar aqui assim, a comprovação da atividade especial era por categoria profissional. Cara crachá comprovava ali que tinha profissão dentro da lista que se tinha, por exemplo, médico, dentista, enfermeiro, estava ali na lista, então beleza, comprovei aqui na minha CTPS, a minha contratação, a minha CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, que tinha a assinatura aqui, eu era empregada, contratada como enfermeira. Beleza.
colocou ali a CTPS, comprovou, fechou. Eu entendo, eu e o INSS entendia que era atividade especial. Agora, o que aconteceu? Mudou o rolê aqui em 95, basicamente. Aqui começou-se a exigir a comprovação dos agentes nocivos. Agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos. Então, agora eu quero que você comprove. Atualmente, o que a gente tem, a comprovação é por meio de PPP e LTCAT. O que é PPP? Falei para vocês, perfil profissiográfico previdenciário, é um papel que vai ser desenrolado, a empresa emite, né? Ela tem essa responsabilidade de emitir. Vai falar, ó, profissiografia, que é a descrição da profissão, o que ela faz, se é exposta a agentes nocivos, vai desenrolar tudo isso. Vai desenrolar tudo isso, tá? Vai falar, olha, exposta a agentes infecto-contagiosos, mexer com produtos químicos, vai falar os produtos químicos ali, vai falar tudo isso. Vai falar se tinha equipamento individual, EPI, EPC, que a gente chama, né? Equipamento de proteção individual, por exemplo, luvas, máscara, equipamento de proteção coletiva, isso tudo vai estar no PPP. O LTCAT é o laudo técnico o laudo técnico aqui do trabalho, que vai falar da atividade deste, ou seja, o laudo é feito e o PPP é feito com base no laudo. Isso vai ser, e o PPP é o documento hábil, né, para você levar no INSS e falar assim, não, minha atividade era exposta a agentes nocivos. Só que o que acontece? Como eu falei, a norma na época, até 1995, falava de categoria profissional, certo? Todo mundo comigo. Depois, começou a ser exigida a comprovação dos agentes nocivos. Imagina o seguinte, um segurado que em 2018 falou, não, eu quero me aposentar na especial, E eu tenho 25 anos, ou seja, antes da reforma aqui, 25 anos, e eu sempre fui enfermeiro, minha vida toda. Imagina que aqui em 2018, 15 anos antes de 95, então desde 1980 até 1995, ele foi 15 anos enfermeiro. 15 anos enfermeiro. E aqui ele continuou a enfermagem, 15 anos enfermeiro e aqui durante 10 anos enfermeiro também. 10 anos enfermeiro também. O que eu tenho aqui? O INSS ele vai falar o seguinte, olha, até 95, a regra, qual que era a regra? A regra era assim, ó, categoria profissional. Então, o que ele faz de 1980 até 1995? Ele só comprova com a CTPS dele, com a carteira de trabalho, dizendo o seguinte, olha, ele era enfermeiro. Por quê? Na época, qual que era a regra? Comprovar a categoria profissional. Depois, ou seja, a atividade que ele exerceu 95 em diante, esses outros 10 anos que ele exerceu a atividade, ele vai ter que entrar em qual regra? Na regra da comprovação dos agentes nocivos. Então, o PPP tem que comprovar ali, de 95 em diante, que ele era exposto a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos. No caso aqui, estou me referindo ao enfermeiro, biológicos principalmente, né, exposição a esses agentes. Então, quer dizer o seguinte, ó, de 1980 a 95, qual que era a regra? A regra era a categoria profissional. Então, por mais que ele entre em 2018, o que a gente tem no direito previdenciário? Tempus regi actum, o tempo regio ato. Qual que era a legislação em vigor na época? Era a que era por categoria profissional? Então, o período em que ele trabalhou nesta época desta norma vai ser reconhecido como categoria profissional, mesmo que ele peça anos depois. Agora, o período que foi pós-95, aí sim ele vai ter que se enquadrar na regra nova. A regra nova era comprovação de agentes nocivos. Tranquilo isso? É importante que vocês saibam essa parte de tempus regi actum. A gente fala aqui também de direito adquirido. É aquela pessoa, então ó, deu print na tela, este rolê. Vou dar uma apagada aqui. Aquela pessoa que, emenda constitucional 103 de 2019. A mulher, ela fez, vamos colocar um homem aqui. Vamos colocar uma mulher. Ela tinha 60 anos, ela completou 60 anos
completou 60 anos, tinha 180 contribuições, tinha 15 anos de contribuição, TC, tempo de contribuição, e ela já completou aqui, ó, dia 7 de outubro de 2019, ela completou 60 anos de idade, já tinha 180 contribuições, 15 anos de contribuição. O que eu tenho aqui? A regra da Emenda Constitucional 103, ela trouxe uma regra de transição para a aposentadoria por idade da mulher, colocando uma progressão de 60 anos até chegar a 62 anos de idade, certo? Ela completava os requisitos na época na regra antiga. O que a gente tem aqui? Direito adquirido. E a emenda constitucional respeita direito adquirido. Então, por mais que ela vá entrar só dia 10 de janeiro de 2020 com a aposentadoria dela, a regra que vai ser aplicada vai ser essa daqui. Por quê? Porque ela já tinha direito adquirido. Então, por mais que ela peça depois, o direito dela ali é como se faz parte, que a gente chama bem juridiquês, do patrimônio jurídico dela de direitos. Então, fez parte ali, tá ali, mas é uma carta na manga e ponto. Eu não mexo nisso aqui. Agora, veja bem, se ao invés de ela fazer aniversário de 60 anos, 7 de outubro de 2020, ela fazia aniversário dia 10 de janeiro de 2020, o aniversário de 60 anos, ela tinha já 180 contribuições. Então, vamos apagar aqui. Ela tinha já 180 contribuições. Já tinha os 15 anos de contribuição, mas ela só fazia aniversário dia 10 de janeiro. O que vai acontecer aqui com ela? Ela vai se aposentar dia 10 de janeiro de 2020, ela já tem direito? Não. Aqui ela não tinha direito. Ela tinha uma expectativa de direito, ela estava quase lá. Só que dia 1º, o que aconteceu dia 1º de janeiro de 2020? A regra de transição começou a rodar. E dia 1º de janeiro de 2020, não era requerido mais 60 anos da mulher, mais 60 anos e meio. E ela completou 60 anos dia 10 de janeiro de 2020. Então, o que ela vai ter que fazer? Vai ter que esperar chegar a 60 anos e meio, porque ela vai conseguir fechar 60 anos e meio em 2020, antes que a regra mude de novo, em 1º de janeiro de 2021, acrescentando mais 6 meses. Então, ela vai fechar, mas ela só vai fechar com mais 6 meses. Porque aqui ela tinha expectativa de direito, ela não tinha direito adquirido. Porque a regra mudou aqui, a regra mudou, antes que ela completasse todos os requisitos. Eu só tenho direito adquirido quando eu completo todos os requisitos daquela norma, quando ela estava valendo. Se eu não completei todos os requisitos, eu só tenho direito expectado, que a gente chama. É uma expectativa que o meu direito seja consolidado. Então, a regra de transição, ela vem para proteger justamente isso, justamente a minha expectativa de direito, não o meu direito adquirido. Se eu já tinha a regra antes, eu tenho a possibilidade de escolher. Tem um cálculo novo? Então beleza. Eu vou ver qual que é mais benéfico para mim, porque eu tenho direito ao melhor benefício dentro do INSS, é o melhor benefício. Então eu escolho. Se eu tenho direito a 2 regras, eu escolho a mais benéfica. Agora, se eu tenho direito, não tenho esse direito, aí vai entrar dentro da regra que você tem o direito. Seguindo aqui, para finalizar aqui a nossa aula, a vigência aqui dessa norma, segundo a LINDB, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, salvo disposição contrária, ou seja, salvo vir uma regra diferente, a lei começa a vigorar, ela entra em vigor em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Fechou? Então, a regra geral, 45 dias. Agora, a Constituição diz o seguinte, que é aquele princípio da noventena que eu falei para vocês, da autonomia do direito previdenciário, que ela tem princípios próprios. Aqui o princípio da noventena é esse, ó. As contribuições sociais, que trata este artigo 195, contribuições sociais, só poderão ser exigidas após
decorrido 90 dias da data da publicação da lei, que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o artigo 150, inciso 3, a linha B. Interpretação, nós temos a interpretação aqui, gramatical, a interpretação gramatical, que é basicamente o quê? A gramatical é o sentido literal da expressão, é o significado das palavras da norma. Agora, a sistemática é a visualização da norma dentro do sistema, de todo o nosso sistema jurídico, de todas as normas. A gente interpreta vendo o sistema como um todo, se ela está de acordo com o sistema jurídico. A histórica ou evolutiva, ela leva em conta o contexto da época para fazer essa interpretação, essa avaliação da norma. Agora, o teológico, finalístico, a ideia dela é a busca da finalidade dessa norma. Qual que era a finalidade dela, a desejada pelo legislador na época? E a lógica investiga a melhor maneira de aplicar a norma de forma lógica, bem estritamente, né? Bem expressamente o que é cada uma. Tranquilo? Então, essas formas de interpretação colocadas aqui para vocês. E a integração, para finalizar a aula, na lei, também está na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais. Quando ele fala analogia aqui, ele está falando de integração. Lembrando que analogia não é interpretação. Ela não estava aqui na listagem à toa, tá? Analogia é integração. Analogia é integração, tá bem? Busca-se a opção que seria escolhida pelo legislador, já que a lei foi omissa, tá bem? Já que a lei foi omissa. Topíssimo, meus queridos! Então, finalizada a aula aqui com vocês, dada os detalhamentos, as atualizações sobre as disposições constitucionais da saúde, sobre a legislação previdenciária que eu desenrolei com vocês, dando exemplos ali do tempus regi actu. Não se preocupe em relação às expressões latinas, elas devem ajudá-los, né, a compreensão da matéria e não o contrário. Então, a gente chega aqui, como o chefe fala, né, nós como professores somos facilitadores da matéria, então a gente chega traduzindo para vocês e seguimos. Então, foco, muitíssimo obrigado a todos que estiveram aqui comigo, deem like no vídeo, compartilhem, deixa eu passar para vocês novamente aqui o meu Instagram, deixa eu compartilhar aqui na tela, para quem não me segue, é o novamente, vamos lá, @Ferhelene, me sigam lá no Insta, eu passo para vocês as atualizações da matéria, quando vai rolar a aula, todas as dicas da matéria para vocês estarem muito atualizados e também amparados para a prova de vocês, que será muito em breve, muito em breve. Então, muitíssimo obrigada a todos aqui, deixa eu ver aqui quem estava conosco. Valeu, Vitória, João, valeu, Marina, João Mariano também, Marlene, Carol, Caroline Santos, Daniel, Marina, isso aí, aluna Fartana, Carlesse, Maikilane, Carol Ribeiro, muitíssimo obrigada. Meus queridos, também adquiram o livro Direito Previdenciário para Concurso, especialmente feito para vocês aí que estão se preparando para o INSS, uma ótima ferramenta para vocês. Até sábado teremos aula de questões para vocês, resolução aí de 50 questões, sangue no olho aqui, beleza? Muitíssimo obrigada novamente, que vocês tenham uma ótima noite de estudos aí para quem vai estudar, de descanso para quem vai descansar. Muitíssimo obrigada. Josevilma aqui também, queridíssima, aqui conosco. Se inscrevam no modo turbo, para quem aí tem o modo turbo gratuito, tá? Tem a versão gratuita, então se inscrevam. Já iniciem as aulas de você dentro da plataforma do Alphacom, tá bem? Um forte abraço, meus queridos, um abraço e até a próxima!